noite, irmãos, mais uma vez, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 48. À medida que os irmãos forem encontrando o texto, eu os convido a se colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Isaías 48. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler o texto e você procura aí destacar, marcar, ou simplesmente vai contando nos dedos isso. Às vezes que aparece a palavra ouvir, o verbo ouvir, ou ouvido, né, no sentido de dar ouvido. Aparece bastante vezes. Então você já vai se atentando aí durante a leitura para esse detalhe. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes da linhagem de Judá, e jurais pelo nome do Senhor, e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. Da santa cidade tomam um nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-a a minha boca, e eu a fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso, tu anunciei desde aquele tempo, e tu dei a conhecer antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e de fundição as ordenaram. Já o tens ouvido, olha para tudo isso. Porventura, não admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Apareceram agora e não há muito, e antes desse dia dela não ouviste, para que não digas: eis que já o sabiam. Tu nem os ouviste, tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente se te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conteria para contigo, para que não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou ao outro. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos, todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro, e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei,
eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, e te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, a tua justiça como as ondas. Também a tua posteridade seria como areia, os teus descendentes como os grãos. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído diante de mim. Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai isso com voz de júbilo. Proclamai-o, e levai-o até o fim da terra, e dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelo deserto. Fez escorrer água da rocha, fendeu a pedra, e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Amém? Assentado. Vamos ver se a nossa conta está certa. Eu pedi para vocês tentarem marcar, destacar aí, às vezes que aparece o verbo ouvir, ou a palavra ouvir. Na minha conta aqui, que eu sublinhei, apareceram 11 vezes. Não sei aí, na sua conta. Se foi próximo disso, tá bom. Posso estar errado também, tá? Talvez a versão seja diferente, mas você pode conferir depois com calma. Ouvir. E certamente hoje eu vou tentar transmitir, dar essa tônica à nossa mensagem, a necessidade de ouvir. De ouvir bons conselhos, de ouvir, sobretudo, o conselho de Deus. E eu introduzo essa mensagem com uma história bíblica que foi citada aqui na escola dominical, fez parte da nossa missão, se encontra no livro de Atos, no capítulo 6, a história de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé, que aparece ali em Atos 6, pregando, anunciando o Evangelho, falando das coisas de Deus. E quando ele foi questionado, ali no julgamento, porque ninguém podia resistir à sabedoria com que falava, ele começou a fazer um discurso expositivo, retórico, falando de Abraão. Desde Abraão, o pai da fé, da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, falou de José, de como ele foi para o Egito, e foi tantas e tantas vezes injustiçado, até se tornar o governador do Egito. Falou de como houve fome na terra, conforme o sonho que ele interpretou do faraó, e como seus irmãos vieram, e como ele sustentou não só a sua família, mas todo o Egito. Falou de um rei rico, um rei que não conhecia José, que oprimiu o povo. E foi falando até chegar aos profetas e até chegar a Jesus. E ele fez uma pergunta, um desafio àqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles homens da lei, aqueles homens conhecedores das Escrituras, dizendo: olha, qual foi os profetas que vossos pais não perseguiram? Qual foi o profeta que os vossos pais não perseguiram? A história era cheia de perseguição
contra os profetas, homens de Deus. Quando eles ouviram isso, não podendo resistir à palavra, quando não há argumento, normalmente acontece isso, parte-se para a violência, pegaram pedras e apedrejados. E aí disse, seu rosto brilhava, seu rosto era como de um anjo, e ele, ao invés de gritar de dor, ou maldizer, se desesperar, ele fitou seus olhos no céu, e ele disse, eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem, vejo Jesus, em pé, à destra, à direita de Deus. O texto lá de Atos vai dizer que eles começaram a gritar alto quando ele falou isso, e taparam os seus ouvidos. Taparam os ouvidos, falaram alto para não ouvir. Eles não queriam ouvir. Eles não queriam ouvir. Talvez porque, no fundo, soubessem que estavam errados. Estevão não pregou nada novo, nenhuma novidade, ou nenhuma excentricidade, nada diferente do que eles liam na Bíblia, ali no Antigo Testamento que tinham na época, nada diferente do que eles mesmos ensinavam, só que com poder, com a sabedoria, com a autoridade, diferente. Preste atenção, se Jesus, que eles haviam condenado, crucificado à morte, estava à direita de Deus Pai, era mais uma evidência que eles tinham cometido uma grande injustiça. Eles tinham cometido um erro. O que a gente tem que fazer diante de um erro? Qual a resposta que a gente espera diante de uma evidência de um erro cometido? Arrependimento, o quebrantamento, a mudança, a transformação. A gente espera isso. O arrependimento é isso, a confissão que a gente fez aqui durante a liturgia do nosso culto é essa. E aqui, irmãos, nesse texto, a gente vê pelo menos 11 vezes ouvi, ou vocês não me ouviram. E aí eu vou me permitir pular aqui, lá para o versículo de número 18, você pode conferir na sua Bíblia, diz assim, essa foi uma interjeição, né? Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas. Você pode imaginar Deus falando isso para o povo de Israel? Você pode imaginar Deus falando isso para os seus escolhidos? Você pode imaginar Deus falando isso para você, sussurrando isso no seu ouvido, dizendo como um pai, uma mãe, como alguém que ama, como alguém que quer bem, com esse de sentimento, que é o que expressa essa interjeição, dizendo no seu ouvido. Tente imaginar, se tivesses dado ouvido. Se tivesses ouvido a minha voz. Se tivesses me obedecido. Segundo o poeta, Walt Whitman, ele disse assim: de todas as palavras tristes, da língua ou da pena, as mais tristes de todas são: poderia ter sido. Poderia ter sido. Poderia ter sido diferente. Poderia ter dado certo. Poderia ter tido outro desfecho. Poderia ter acontecido diferente. É possível que nós concordemos com o poeta. De todas as palavras tristes, da língua ou da pena, da escrita,
mas mais tristes são. Poderia ter. Mas vamos voltar ao contexto histórico. Você que está acompanhando aqui a exposição do livro de Isaías, conhece muito bem. Qual o contexto histórico? Quando Israel estava para entrar na terra prometida, Deus fez promessas. Deus trouxe palavras de bênçãos e palavras de maldição. Bênção se obedecesse, maldição se desobedecesse. Inclusive em Deuteronômio 30, havia uma prescrição até ao retorno depois do exílio. Que ele diz mais ou menos assim: olha, quando vocês não ouvirem, desobedecer e forem lançados para as nações da terra, mas se arrependerem do pecado que vocês cometeram, eu vou trazer vocês de volta. Quantas e quantas vezes os profetas anunciaram pecado, denunciaram o pecado e chamaram a arrependimento. Esse povo estava com a cerviz tão dura, pescoço, né? E aqui no texto que a gente leu, ele fala: a sua cerviz é de ferro, o seu pescoço é de ferro. Ou seja, você não abaixa a cabeça, não dá para dirigir você, ou não dá para mudar a direção da sua cabeça, do seu pescoço. Você está ali bitolado numa ideia e você não muda. Você é um povo, do povo de Israel, vocês têm o pescoço, a cerviz de ferro, pescoço duro. Tem um ditado aí que diz quando é difícil da gente lidar com alguém, a pessoa muito difícil, a pessoa diz: fulano é carne de pescoço. Carne de pescoço, porque eu imagino que você tem carne de pescoço é até gostosa, mas é difícil de comer, né? Não dá para você comer, fazer com cuidado. Mas ele tinha um pescoço duro, de ferro, e a testa de bronze. Parece que, de uma forma mais poética, mais bonita, mais equilibrada, o profeta está dizendo assim: vocês são cabeça dura. Vocês são cabeça dura. Quem tem testa de bronze deve ser cabeça dura. Quantas vezes eu falei, quantas vezes ouvi, e eles não ouviram. A situação é tão trágica aqui em Isaías, capítulo 5, já pregamos aqui sobre esse texto, aparecem ali alguns ais que precedem o juízo, ai daqueles que chamam o bem mal, a justiça e justiça. Ou seja, não é que eles tinham esquecido as coisas retas, não. Eles tinham invertido isso. Eles tinham colocado os preceitos morais, os preceitos da lei de Deus, de cabeça para baixo. Eles chamavam a justiça de injustiça. E vice-versa. Isso era mal aos olhos de Deus. Aqui no texto que a gente leu, ele diz assim: olha, ouvi Israel. Por quê? Jacó e Israel são a mesma pessoa. Jacó é o suplantador, é o enganador, o mentiroso. Mas Deus muda a vida de Jacó e transforma ele em Israel, príncipe que luta com Deus, com os homens, prevalece. Mas quando ele fala de Jacó e Israel, ele está falando do povo de Deus, o povo que ele escolheu. Ele escolheu por quê? Por que Deus nos escolheu? Nós somos feitura dele, criados segundo o seu propósito, somos predestinados antes da fundação do mundo. Por quê? Porque somos bons. Você está aqui na igreja hoje, você é melhor do que qualquer vizinho, do que qualquer amigo, do que qualquer pessoa que você conheça, que esteja em outro lugar. Você é. A Bíblia não diz isso. Inclusive, Isaías 46, quando o povo estava questionando Deus, como Deus agia, ele falou assim: vocês são caco de barro, entre caco de barro. Paulo aos Romanos falou que como a massa, o barro, pode discutir com o Criador. Por que me fizeste assim?
para honra e outro vaso para desonra. Então, é Deus que opera em nós. É Deus que opera em nós, segundo Paulo, o querer, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade a Deus. É esse povo, eles chamavam a Deus, estavam no exílio na Babilônia, eles se julgavam ainda o povo de Deus, eles preservavam alguns ritos do culto, algumas observâncias da lei, mas Deus ele sondou o coração e disse: olha, esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe. Você é um povo de dura simples. E Deus tinha levantado Ciro da Pérsia para libertar esse povo. Antes, eles tinham medo da Babilônia, primeiro dos assírios, que levaram em 722 o reino do norte para o cativeiro assírio. Em 586, cai o reino do sul com os babilônios. E eles estavam com medo, eles faziam aliança com o Egito, aliança com a Etiópia, aliança com os povos, esperando que de alguma direção viesse o socorro. Lembra de Isaías 45, 22, que já estudamos aqui, já anunciamos aqui? Olhai para mim e sejam salvos. O povo devia olhar para Deus. Seu socorro não está no Egito, seu socorro não está na Babilônia, seu socorro não está entre os povos. E aí, quando Deus, soberanamente, levanta a Ciro e fala: eu tenho falado há muito tempo, vocês não sabiam, eu fiz de repente, não foi improviso, mas eu fiz de repente, eu surpreendi vocês, eu surpreendi todos, como se eu estivesse dizendo assim: olha, todos os cálculos que vocês pudessem fazer, todas as articulações que vocês pudessem fazer, todos os socorros que vocês pudessem pedir, de todos os lados que vocês olhassem, esperassem um livramento, vocês jamais poderiam imaginar que de distante, lá da Pérsia, os medo-persas, viessem o socorro, como o socorro veio, em forma de um rolo compressor que passasse sobre as nações. Mas que Ciro, meu pastor, meu ungido, ainda que não me conhecesse, não fosse crente, vai assinar um decreto, autorizando todos os escravos, sem levantar uma espada, sem levantar a voz, sem fazer nenhum protesto, voltarem para suas próprias terras. Vocês não imaginaram isso? Aí eles falaram: só fiz isso assim, sair para quê? Para vocês não dizerem: foi o meu ídolo que fez, foi o meu Deus que fez, foi a minha escultura que fez. Porque isso acontecia. Deus opera os milagres e o homem, com o seu coração cauterizado, petrificado, atribui isso a outras coisas, a outros deuses, talvez ao Deus ego, o meu próprio egoísmo, a minha inteligência, a minha astúcia. Deus falou: não, olha, fui eu que fiz. O texto diz: agindo eu, quem impedirá? Eu sou aquele que anuncia o que há de acontecer desde o princípio. Eu sou. Você lembra que esse é o nome de Deus? Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 22 diante, quando Moisés tinha aquela visão da sarça ardente, e aí ele diz: olha, qual o nome? Pergunta Moisés, pergunta para aquela teofania, manifestação de Deus, qual é o nome que eu vou dizer do Deus que está me mandando? Ele falou assim: olha, eu sou que sou. É o nome de Deus, eu sou. Não precisa dar cumprimento. No Novo Testamento a gente vê Jesus apresentando-se: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou. Eu sou aquele que criou os céus e a terra. O credo apostólico começa assim, não é verdade? Creio em Deus Pai,
diz aqui nesse texto, Isaías 48, eu criei os céus, eu criei a terra, os mares, eu os chamarei, e eles juntos se apresentarão. Olha que paradoxo, contradição. Toda a criação, inclusive o céu e a terra, se apresentarão ao chamado de Deus. Quem é o único que resiste, que desobedece? O homem, criado à sua imagem e semelhança. O salmista canta que toda a criação louva a Deus, todo ser que respira louve ao Senhor. E eles louvam. Os pássaros, de manhã, não importa a tempestade que enfrentaram à noite, não importa o frio que passaram, quando o dia amanhece, quando o sol aparece, eles cantam. Toda a criação louva o Senhor, toda a criação cumpre o seu propósito. Qual é o meu propósito? Qual o seu propósito? A gente pode apelar, chamar, citar a confissão de fé, melhor o breve catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é adorar a Deus e glorificá-lo para sempre. Nosso fim principal é glorificar, é adorar, é exaltar o nome de Deus. Só que aí o texto diz que o povo era de dura serviço, era de serviço de ferro, era de pescoço de ferro, era de testa de bronze, cabeça dura. Será que em algumas áreas da nossa vida a gente está sendo pescoço de ferro, cerviz de ferro, gente, povo de dura cerviz, testa de bronze, cabeça dura? Será que em algum aspecto da nossa vida? Eu aprofundo a pergunta: será que naquilo que é mais importante da nossa vida, a decisão, a orientação para a eternidade, nós estamos sendo duros de coração? Quando Jesus nos chama à salvação, a uma entrega total, a uma entrega absoluta, a olharmos só para Ele, a olharmos para Ele na cruz do Calvário, será que nós estamos resistindo? Eles são os Hebreus, ele fala sobre aqueles que resistiram, foram consumidos pelo dilúvio, né, salvando só 8 pessoas, a família de Noé e sua família, e a anjos que foram expulsos, paralíticos, do céu. Ele, em dado momento, diz assim: se os anjos receberam esse livro, será de nós? Se negligenciarmos tão grande salvação, se negligenciarmos tão grande salvação, se formos duros de coração, Jesus te chama, Ele convida. O profeta Isaías é um profeta messiânico, porque Deus aparece convidando: vinde às águas. Lógico que tem que ser, vinde às águas, vinde, comei, bebei, sentiei, sem preço, perdão, vinho e leite, vinde. Jesus no Novo Testamento convida também, Mateus 11: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas será que você, que nós estamos sendo serviço de ferro, pescoço de ferro, pescoço duro, que não se move, que não se quebranta, cabeça dura, testa de bronze? Pastor, está muito pesado esse negócio de pescoço de ferro e cabeça dura. Não, o profeta que falou, está escrito aqui. Será? Vamos voltar aqui ao versículo de número 18, eu vou ler mais uma vez. Gostaria que você memorizasse, que ficasse de todo esse capítulo extenso que nós lemos, essa repetição de ouvir, ficasse no seu coração. Afinal
afinal de contas, Apocalipse repete também várias vezes, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aliás, 7 cartas, a repetição é mesmo. Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí Deus fala, versículo 18: se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, se tivesses dado os ouvidos aos meus mandamentos. Vou dar aqui a palavra do poeta. E todas as palavras tristes da língua ou da pena, nenhuma é mais triste do que poderia ter sido. Eu falei para você lembrar, ou tentar imaginar Deus sussurrando isso no seu ouvido, tocando no seu coração. Se você tivesse me dado ouvido. Mas talvez você, além de Deus, você lembre, né? Uma mãe, um amigo, um pai, de alguém próximo dizendo: você não me escuta. Você já ouviu isso? Mãe é maravilhosa para dizer isso, né? Você não me escuta. Se você tivesse me ouvido. Mas você não me ouve. Você não me ouve. Será que isso é familiar para você? Você já ouviu isso alguma vez? Eu arrisco dizer que todos nós ouvimos. E ainda que não seja muito gostoso ouvir, na verdade é um pouco até indigesto ao estômago, né? Esse eu te disse. Mas, se nós tivéssemos ouvido. Se nós tivéssemos ouvido. Tudo podia ter sido diferente. O desfecho podia ter sido outro. E o texto continua, né? Se você tivesse ouvido. Agora, a sua paz seria como um rio, um poema. A sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. A sua posteridade seria como grãos de areia, o pó da terra. Você não teria sido levado para o exílio. A gente sabe que Deus é soberano, que Deus dirige a história, é o Senhor da história. Mas aqui, além de ser exaltada a soberania de Deus, há um ar de uma interjeição, de um desejo, como se Deus tivesse dito assim: foi assim por causa da sua desobediência, foi assim por causa do seu pecado, foi assim por causa do seu pescoço de ferro, foi assim por causa da sua testa de bronze, foi assim por causa do seu pescoço duro, da sua cabeça dura, da sua teimosia. Mas não se preocupe, mesmo assim eu te alcancei, mesmo assim eu te alcancei. Certo homem disse uma vez que nessa relação de salvação, Deus teve uma parte e ele teve outra. Esse homem, eu não sei quem foi, mas devia ser bem calvinista. Se pensasse que não era, no fundo ele devia ser. Porque ele diz assim: a minha parte nesse processo foi correr de Deus o mais rápido e para mais longe que eu pudesse. Essa foi a minha parte. E a parte de Deus foi o alcançado. Lembra o Salmo 139? Para onde ausentarei do Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se digo, tomarei as asas da alma, até ali há de me guiar a tua mão, a tua bênção, a tua mão direita vai me sustentar. Então, Deus te alcança, Deus te ama, mesmo assim. No Novo Testamento, Paulo diz que, olha, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo nos amado, ter Deus nos amado, sendo nós ainda
nós éramos bons. Ele nos alcançou. Então, para nós, rapazes, o texto conclui-se assim: contudo, o perverso, o pecador, aquele que se afasta, não, pode até parecer que é, mas não há paz. Então, irmão, meu amigo, você está nos ouvindo, lembre-se disso. Ou tente escutar Deus falando no seu coração. O Espírito aplique isso no seu coração. Se você tivesse ouvido. Se você tivesse ouvido. Como Deus é o Deus eterno, Deus sou, Deus sempre presente, Deus eterno presente, você pode continuar, você pode ouvir Deus agora. Você pode escolher um coração quebrantado, um pescoço flexível. A gente pode até parafrasear o texto lá do profeta Ezequiel, vou tirar dentro de você um coração de pedra e vou colocar dentro de você um coração de carne, para que você me ame, para que você escute, para que você guarde os meus mandamentos. Aí, parafraseando, a gente vai dizer assim: eu vou tirar de você esse pescoço de ferro, vou colocar um pescoço de carne mais mole, mais flexível. Vou tirar essa cabeça dura e quero colocar em você a mente de Cristo. Você pense como Jesus, viva como Jesus, ande como Jesus, ande as pisaduras de Jesus, como nos ensinou o apóstolo Pedro nas suas cartas. Deus te abençoe e que você possa continuar ouvindo Deus te chamar, dizendo: se você me ouvir, se você me escutar, tudo pode ser diferente. Ouvir, 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 ouvir. 11 vezes. Se você contou mais, depois você fala mais, tá? Mas 11 vezes. Ouça, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a seguir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique de pé, você que puder, vamos orar ao Senhor. Pai, eis-nos aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, Pai, pecadores. Pai, nos identificamos sim, ó Deus, com esse Israel, muitas vezes de duras cerviz, pescoço de bronze, testa de ferro, mas Pai, queremos confiar em nós mesmos, não. Queremos suplicar a ação do Teu Espírito Santo para quebrantar o nosso coração, para nos convencer mesmo, com poder, com força, com glória, da justiça, do juízo, do pecado, para tirar de nós, ó Deus, um coração de pedra que resiste, teima, se afasta, se esconde de ti, colocar dentro de nós um coração de carne, um novo coração, um coração transformado, um coração como o teu coração. Pai, por que não dizer, ó Deus, tira de nós esse pescoço ferro que não se move na direção que o Senhor quer, que teima na direção do erro, do pecado, da indiferença. Dá-nos, ó Deus, uma flexibilidade, uma atenção, um ouvido inclinado à tua voz, uma testa de bronze, uma cabeça dura, teimosa, como tantas vezes Israel foi teimoso. Pai, para alguém quebrantado, um filho rebelde, transforma-nos, ó Deus, num filho arrependido, como o Senhor fez com aquele filho pródigo. Que essa noite seja noite de gente caída em si,
caiu. Lembrar na casa do meu pai, a fartura. Eu aqui padeço fome. Na casa do pai, a fartura. Na tua presença, ó Deus, o nosso cálice se transforma. Na tua presença, ó Deus, há plenitude de alegria. Na tua presença, ó Deus, a nossa paz é como um rio, a nossa justiça, a nossa prosperidade são como as ondas do mar, a nossa descendência será abençoada. Nós cremos assim. Mas transforma-nos, Pai, pelo amor de Jesus Cristo, teu Filho, pelo valor do sangue derramado na cruz do Calvário. Pai, transforma-nos, quebrando-nos, que ao invés de sermos filhos rebeldes, sejamos filhos obedientes. Que ao invés, ó Deus, de bronze, possamos ter a mente de Cristo e amar ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Opera esse milagre, ó Deus, na minha vida, na vida da tua igreja, na vida de todos quantos nos ouvem, para a glória e para a honra do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós